E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para a nossa aula de anatomia hoje? Bom, fico feliz porque eu estou retornando para a aula de anatomia com vocês, e peço muita atenção nessas aulas porque a anatomia é uma base do nosso conhecimento científico na saúde. Então eu peço para vocês que peguem papel, caneta e todas as dúvidas eu peço que vocês estejam anotando para que a gente possa tirar depois, Isso é muito fundamental. Peço também que vocês peguem, se possível, o seu chimarrão, porque isso é muito importante para os estudos, porque te deixa mais alerta e tira o sono, e possa também te hidratar, Então vamos lá. Pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, um sistema que está sendo muito falado na mídia hoje, porque estamos tendo problemas de saúde severos aí, que não só no Brasil, mas no mundo, e que envolve principalmente esse sistema, Então vamos começar a estudar esse sistema. Eu peço para vocês refletirem, e venham imaginar o que seria o sistema respiratório, A gente tanto fala, quando a gente fala do sistema respiratório, a gente vem na mente somente o pulmão, e uma forma de puxar o ar, soltar o ar. Mas eu peço para vocês assim imaginarem o que realmente é o sistema respiratório. Se a gente for definir, o Gray fala que o sistema respiratório nada mais é que um sistema responsável pela respiração, Parece bobo, Mas não, é um sistema responsável pela respiração, ou seja, um sistema responsável pela troca de substâncias gasosas entre o ar e a sua corrente sanguínea. Então todos os órgãos, toda a estrutura que faz parte desse sistema, é responsável, pela essa troca gasosa. Assim, a gente pode também já definir as principais funções do sistema respiratório, que é o que? A principal que a gente acabou de falar, que é a respiração. Então, a principal função do sistema respiratório seria a respiração, que é o que? A troca de gases. Essa troca de gases ela vai ocorrer onde? No pulmão, E vai envolver dois sistemas, o sistema respiratório, que a gente está falando, e o sistema circulatório, que já foi falado na aula passada, Então, peço para vocês ficarem muito atentos que um sistema, a anatomia, ela vai mostrar que os sistemas se correlacionam. Então, quando você puxa o ar, ou seja, inspira, esse ar entra para dentro do seu pulmão, E as substâncias gasosas que estão nele vão passar para o sistema circulatório. E as substâncias gasosas que estão no sistema circulatório vão passar para o sistema respiratório e você vai eliminar essas substâncias. Então a principal função é essa do sistema respiratório. Outra função importante é o olfato. Por quê? Nós conseguimos, através do olfato, identificar os cheiros, odores, E essa identificação ela é feita como? O ar, quando você inspira ele existe moléculas que estão dissolvidas nesse ar que vão ativar as partes receptores, que estão na nossa cavidade nasal. Quando ela é ativada, ela produz estímulos que vão para o seu sistema nervoso central, E isso vai trazer a identificação dos odores. Por isso que, independente de onde você está passando, exemplo, você está passando na rua, e ali tem um espetinho, a fumaça que você inala, você pode estar longe, mas se você inalar essa fumaça, que é do espetinho ali, da carne que está sendo assada, você identifica na hora. Por quê? Porque as moléculas que estão no ar vão ativar na cavidade nasal, e esse estímulo vai para o seu sistema nervoso e vai te fazer recordar, daquilo que está sendo queimado, que é um churrasco que você participou. Então essa é uma das funções do sistema respiratório também. Outra função do sistema respiratório está na produção do som. Quando a gente conversa, quando a gente grita, por exemplo, você está produzindo um som, e esse som é produzido pelo órgão do sistema respiratório conhecido como laringe, certo? Por isso que para a gente produzir o som é necessário que a gente tenha uma expiração, a gente tem que soltar o ar. Por isso que eu até peço para vocês aí, tentem produzir algum som sem movimentar o ar no sistema respiratório, sem soltar ar. Você vai ver que você não consegue. É necessário que o ar passe
pela laringe e ocorra a produção do som, né? Outra função importante do sistema respiratório está no filtrar o ar, aquecer o ar e umidificar o ar. O que isso vem nos trazer? Porque o ar que está no meio ambiente, para que ele chegue no pulmão, é necessário que seja eliminado todas as impurezas dele. Então o ar, ao entrar no nosso sistema respiratório, ele vai entrar de uma forma turbulenta e vai começar o que? A bater nas paredes das nossas vias aéreas. Isso vai permitir o que? Que ocorra a eliminação das impurezas, vai permitir que esse ar comece a ser aquecido e umidificado para que ele chegue perfeitamente lá nos nossos alvéolos e ocorra a troca gasosa, ok? Então, pessoal, essas são as funções do sistema respiratório. Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente que a gente possa estar conversando, né? Então, vamos começar a estudar, né, a anatomia do nosso sistema respiratório. Qual é a composição do aparelho respiratório? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório? O primeiro e mais conhecido é o nariz, né? O nariz é o principal órgão, né, o mais conhecido do sistema respiratório. Depois temos a cavidade nasal. Em seguida nós temos a faringe, a laringe, a traqueia, né? A traqueia ela vai se dividir em brônquios, né? Eu vou ter brônquios principais, brônquios lobares e brônquios segmentares. Depois eu vou ter os bronquíolos, que são ramos dos brônquios menores, né? E nós chamamos de bronquíolos. Eu tenho os bronquíolos terminais. Pessoal, é bom lembrar que quando a gente divide o aparelho respiratório, o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios principais, lobares, segmentares e os bronquíolos terminais fazem parte do aparelho, do grupo de órgãos responsáveis pela condução do ar, né? Qual que é a função? Somente conduzir o ar. Nesses órgãos não vai ocorrer troca gasosa, eu não vou ter respiração nesses órgãos, né? Já os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos pulmonares fazem parte já do grupo de órgãos respiratórios do aparelho respiratório, porque são órgãos responsáveis pelas trocas gasosas. Então as trocas gasosas só vão acontecer nos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos pulmonares, né? Então aqui eu já posso dividir o aparelho respiratório em dois grupos, os órgãos condutores e os órgãos respiratórios, certo? Bom, quando a gente observa essa imagem aqui, a gente já pode, com base na composição do aparelho, ó, eu tenho o nariz, né, que é a parte externa, né, do aparelho respiratório. O ar ele vai entrar pelo nariz, aí ele vai passar pela cavidade nasal, que é essa região aqui. Depois ele vai passar pela faringe, né, que é essa região aqui, até põe em comunicação a cavidade bucal, né, e o próprio esôfago. Depois o ar ele vai passar pela laringe, em seguida passa pela traqueia. Quando chega na traqueia, ele vai se ramificar, ó, a traqueia se ramifica. Eu vou ter os brônquios principais, brônquios lobares, que vão se dividindo, vai ramificando, né, como se fosse um galho de uma árvore. Depois brônquios segmentares, né, lobares, segmentares. Depois eu vou ter os bronquíolos, né, que já são partes menores, que vão estar dentro do pulmão, né? Então aqui a gente já pode observar esses órgãos, né? Se a gente observar nessa imagem, ela é mais visível para a gente possa entender essa parte dos bronquíolos já aqui, ó. O ar vai entrar pelo nariz, né? Cavidade nasal. Eu vou ter a faringe, depois eu tenho a laringe, traqueia. Eu vou ter os brônquios principais, brônquios lobares, ó, a primeira ramificação dos brônquios principais, brônquios segmentares, certo? Aí eu vou ter os menores bronquíolos, né? Aí os bronquíolos eu vou ter os terminais, os respiratórios, os ductos alveolares e essas bolinhas pequenininhas representam os alvéolos. Então o ar ele vai fazer esse trajeto todo aqui
até chegar nos alvéolos, ok? No pulmão. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema respiratório, né? É importante também a gente definir o que é uma respiração, né? Ou seja, quais são essas etapas da respiração? É o que a gente já começou a falar, ó. Eu tenho a porção condutora e a porção respiratória. Qual que é a porção condutora? É o que eu falei para vocês naquela outra imagem. O que acontece? Eu divido os órgãos do sistema respiratório em dois grupos. Os órgãos responsáveis para levar o ar inspirado, né, até a porção respiratória e eliminar o ar expirado, que é composto por CO2. Quais são esses órgãos? Nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. Já a porção respiratória, ou seja, a porção de respiração, é onde ocorrem as trocas gasosas, onde vai ocorrer bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos pulmonares. Se eu retornar aqui, ó, é o que eu falei para vocês, onde eu divido, ó, até aqui nos bronquíolos terminais ocorre o que? A porção condutora, ok? Assim, pessoal, então eu defino, ó, e a porção respiratória, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, né, pulmonares. Então, pessoal, fiquem atentos a isso. Já vi muitas perguntas em concurso bater em cima disso aqui, ó, né, nessas duas divisões, ok? Se tiver alguma dúvida, anotem e me mandem, ok? Pessoal, outra coisa muito importante e que muitas pessoas confundem é o que? Ventilação pulmonar. A diferença entre ventilação e respiração. Existe uma diferença grande aqui, ó. E muitas vezes a gente fala muito errado, a gente cita de forma errada, né, esses dois termos, né? Quando a gente fala ventilação é o processo de entrada e saída do ar, né, certo? No pulmão. Isso acontece de duas formas, através da inspiração e da expiração. O que é a inspiração? Inspiração é o processo de entrada do ar para o nosso pulmão, ou seja, quando você puxa o ar, ó, e isso é inspiração. A expiração é a saída do ar, quando você solta esse ar, ó. Inspiração, expiração. Esses dois processos fazem parte da ventilação, ok? Então, isso é ventilação. E o que é respiração? A respiração nada mais é que a troca gasosa, certo? É quando ocorre a troca gasosa. Isso vai acontecer onde? No pulmão, lá nos alvéolos, com os vasos sanguíneos, certo? Mas existem duas formas de troca gasosa no nosso corpo. Eu tenho a respiração externa, ou seja, a respiração pulmonar, que ocorre onde? Lá nos alvéolos, no pulmão, onde ocorre a absorção do O2 e a remoção do CO2, certo? Ou seja, pulmão e sangue. Hematose tem relação com a circulação pulmonar, como vocês viram no sistema circulatório. Quando a gente fala circulação pulmonar, é aquela circulação onde o sangue sai do ventrículo direito, passando pelo tronco pulmonar e artérias pulmonares e chega no pulmão, né, onde ocorre a troca gasosa, nós chamamos de hematose, e esse sangue que era um sangue venoso passa a se tornar um sangue arterial e retorna para o coração, chegando no átrio esquerdo pelas veias pulmonares, né? Então isso é uma respiração externa ou pulmonar, certo? Já a respiração interna é aquela que ocorre lá nos órgãos, ou seja, uma respiração tecidual, né? É o intercâmbio de gases, né? O intercâmbio gasoso entre as células e o meio líquido, né? Ou seja, sangue e tecido. Se correlaciona com o quê? Com a circulação sistêmica. Lembra da circulação sistêmica ou grande circulação? Onde o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, e vai para todo o corpo,
onde ocorre as trocas gasosas nos tecidos, né, nos órgãos, né? Depois dessa troca, esse sangue passa a ser um sangue venoso e retorna ao coração pela veia cava superior, veia cava inferior até o átrio direito, né? Certo? Então isso é respiração interno-tecidual, se correlaciona com a circulação sistêmica. Já a respiração externa ou pulmonar se correlaciona com quem? Com a circulação pulmonar, certo? Então fique atento a isso, certo? Tranquilo? Se tiverem dúvida, pessoal, vai anotando aí, para depois a gente tirar essas dúvidas, ok? Então vamos lá. Bom, vamos começar então nossa aula sobre a anatomia, né, do sistema respiratório. Agora começando com o principal órgão, né, nós falamos dos órgãos que compõem o sistema respiratório, então vamos começar com quem? Com o nariz, né? Se nós observarmos aqui na imagem, ó, o nariz está na nossa face, né? E a parte externa do sistema respiratório. O que a gente pode observar no nariz? Ele existe algumas delimitações, ó. A parte que a gente observa entre os globos oculares, nós chamamos de raiz do nariz, certo? Depois nós temos o dorso do nariz, né, seguindo a setinha, o dorso do nariz, e a pontinha do nariz aqui nós chamamos de ápice, ok? A lateral, que envolve as duas aberturas do nariz, nós chamamos de asa do nariz, ok? Então nós temos a raiz do nariz, dorso, ápice e a asa do nariz. Onde ocorre as duas perfurações, ou seja, as duas aberturas aqui no nariz, nós chamamos de base do nariz. Então, a base do nariz está localizada as duas aberturas, nós chamamos de narina, né, essas duas aberturas, ok? Qual a função do nariz? Aquecer, filtrar e começar a umedecer esse ar. Então, o ar vai ser aqui, iniciar seu aquecimento aqui, vai ocorrer também a filtragem, certo? E a umidificação dele já vai ter início aqui também, para que ele possa chegar puro lá nos alvéolos, ok? Quando a gente retira o tecido, nós observamos então o nariz aqui, as estruturas do nariz, certo? O nariz, ele é formado por uma parte óssea, né, que é o esqueleto do nariz, e uma parte cartilaginosa. Se nós falamos que o nariz ele é formado por uma estrutura osteocartilaginosa, né? Eu vou ter aqui, como que ele é formado pela parte óssea? Na sua parte superior aqui, ó, eu tenho o osso nasal, direito e esquerdo, né, os ossos nasais aqui, certo? Na lateral aqui, eu tenho parte da maxila, certo? O osso da maxila. E nessa parte que forma a estrutura do nariz aqui, ó, eu tenho as cartilagens. Eu tenho cartilagens alares, né, maiores, cartilagens alares menores, e o septo cartilaginoso aqui. Na base do nariz, o que eu vou encontrar aqui? A narina, que é a abertura certo, do nariz aqui, para a cavidade nasal. Então tem as duas narinas aqui. E na base a gente já pode observar o septo nasal, ok? Então, pessoal, essa é a estrutura externa, certo? Da cavidade, ou seja, do nariz, ok? Antes da gente entrar aqui para estudar a parte interna da cavidade nasal e você começar a compreender isso, vou dar uma pausinha e depois a gente retorna, ok?